Vamos lá então à segunda lista de exercícios do segundo ano, no terceiro bimestre. Dois conjuntos A e B são tais que o número de elementos de A igual a 18 e o número de elementos de B igual a 15. O número de elementos de A interseção B é igual a 6. Determine o número de elementos de A união B. Bom, nesse tipo de exercício, sempre nós vamos usar a seguinte fórmula aqui, se quisermos fazer pela fórmula. A união B, o número de elementos de A união B vai ser sempre igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. É sempre isso. Então, a partir dessa fórmula, a gente pode prosseguir aqui, ó. Número de A, 18. Então, N, número de A união B, número de elementos dos dois conjuntos, é igual ao número de elementos de A, que é 18, mais o número de elementos de B, que ele está dizendo aqui que é 15. 18 mais 15, 33, menos o número de A interseção B. Então, já tinha 33 menos 6, 27. Então, eu posso concluir que o número de elementos de A união B, total de elementos entre os dois conjuntos, é de 27 elementos. Só isso, só isso. Vamos lá, então, a letra B. Dois conjuntos C e D são tais que o número de elementos de C união D é igual a 28. Então, ele já começa dando ali a união. O número de C é 17, o número de D, 20. Ele quer saber C interseção D. Sem problema, vamos fazer a mesma fórmula. Só que aqui ele sabe qual é o número de elementos da união. Então, vamos começar aqui pela união. C união D tem 28 elementos. Então, eu escrevo aqui, ó, 28, que é a união, é igual. O número de elementos de C, que é 17, mais o número de elementos de D, que é 20, menos o número de elementos de C interseção D. O que eu vou fazer então? Passar esse número de C interseção D para a esquerda, trocando o sinal, e esse 28 aqui vem para a direita, também trocando o sinal. Como é que vai ficar então? Ó, N, C interseção D, o número da interseção é igual 17 mais 20, 37. 37 e o 28 que veio para cá como negativo, 28. N de C interseção D, 37 menos 28. Temos 9 elementos na interseção dos dois conjuntos C e D. É essa a questão. Segunda questão. Uma empresa fabricante de aparelhos respiratórios identifica cada um de seus aparelhos de determinado lote com uma sequência de letras e algarismos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C e D. Então, são 6 numerais e 4 letras. Cada sequência foi constituída por 4 algarismos distintos, ou seja, não posso repetir número, seguidos de 2 letras distintas, também não posso repetir as letras. Por exemplo, o código de identificação 1462AB, ou 5 algarismos distintos, seguidos de 2 letras distintas, por exemplo, 426613BC. Qual é o número máximo de aparelhos que pode ter esse lote? Bom, então nós temos aí 2 modos de identificar esses aparelhos. Então são 2 conjuntos. Vou chamar aqui conjunto A e conjunto B. Então, o primeiro conjunto eu vou identificar como sendo o conjunto, vou chamar aqui de NA, como sendo aqueles códigos com 4 dígitos. Então vamos lá, eu tenho aqui 4 dígitos, 1,
2, 3, 4. E tenho aqui, né, são números aqui, ó, números, e números, e duas letras aqui no final. O código é formado assim, ó, 4 números e 2 letras. Mas eu não posso usar qualquer número, eu tenho que escolher um desses 6. Então, quando eu vou escolher o primeiro número dessa sequência, eu só tenho 6 números disponíveis aqui, ó, 6 números. E como não posso repetir, se eu já escolhi um número lá no começo, só me restam outros 5 para eu escolher como sendo aqui o outro número. Então aqui eu vou botar 5. Já escolhi 2, só sobram agora 4. E aqui 3. Ou seja, eu tinha 6 números disponíveis. Como não pode repetir, eu vou diminuindo ali o próximo termo da multiplicação. E para cada uma dessas possibilidades, eu ainda tenho mais 2 letras entre as 4 possíveis. Então eu posso escolher qualquer uma das 4 letras aqui. Se já escolhi uma, sobram 3 aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Multiplicar todos esses valores aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3, 4.320. Então, existem aqui 4.320 possibilidades distintas para este código. Agora, existe um outro tipo de código, que eu vou chamar aqui NB, que ele é formado por 5 dígitos. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E além disso, mais 2 letras. Então as 2 letras é a mesma coisa. 4 aqui e 3 aqui. Só que agora, como tem 5 dígitos disponíveis, então aqui vai poder ser 6, 5, 4, 3 e 2. Eu multiplico até o 2. Vai ficar só um número de fora, né? Como eu já fiz a multiplicação lá em cima, é só multiplicar aquele valor ali por 2, não é? Então vai ser 8, 6, 2, 0. Então, o número de elementos de A união B, que é o que ele quer saber, que é dado por N de A mais N de B menos N de A interseção B, neste caso, A interseção B é 0, porque não tem nenhum código que tenha ao mesmo tempo 4 dígitos e 5 dígitos. Ou tem 4, ou tem 5. Então, eles são conjuntos disjuntos. Ou pertence a um, ou pertence a outro. Então, no caso, é só somar. O número de possibilidades de identificações aqui, a quantidade de códigos disponíveis vai ser 4, 3, 2, 0 mais 8, 6, 2, 0, que é igual a 0, 4, 9, 12.940 códigos possíveis. Esse é o princípio fundamental de contagem. Questão 3. O Instituto de Medicina do Sono realizou um estudo com uma amostra de 80 moradores de grandes centros urbanos. A pesquisa revelou que 56 deles dormiam menos de 4 horas. 28 dormiam mais de 2 horas por noite. Quantas pessoas da amostra dormiam mais de 2 e menos de 4 por noite? Ou seja, tem 2 conjuntos. Os que dormem menos de 4 e os que dormem mais de 2. E que tem aqueles que dormem entre 2 e 4. Ou seja, eles atendem aos 2 conjuntos, né? Então, eu vou colocar aqui 2 conjuntos. O número de conjuntos de A, que são aqueles que dormem
menos de 4 horas, são 56. Eu tenho aqui aqueles que dormem mais de 2, né? Menos de 4, 56, mais de 2. Vou chamar aqui do conjunto B, e o número de elementos de B é 28. E o total, que é N de A união B, que é o conjunto de todo mundo, né? 80. Ele quer saber a interseção B, aqueles que atendem aos dois critérios. Então vamos lá pela equação, né? A gente sabe que N de A união B é igual a N de A, ou seja, o número total de elementos dos dois conjuntos é igual ao número de elementos do conjunto de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, ou seja, aqueles que estão nos dois conjuntos. Vamos substituir pelos valores agora. Ó. A união B é 80. Está aqui 80. É igual ao número de A 56. Está aqui 56. Número de B está aqui 28. 28. E aqui N de A interseção B, que é aquilo que eu quero descobrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse N de A interseção B aqui para a esquerda e vou passar esse 80 aqui para a direita, trocando o sinal, né? Então, vai ficar assim, ó, N de A interseção B, que é o que eu quero saber. Já vou somar aqui, ó, 56 mais 28 vai dar 84. E o 80 vem para cá como menos. O número de A interseção B, que é aqueles que dormem mais de 2 e menos de 4, é igual a 4 pacientes. Tá aqui, ó. É só isso aqui. Exercício 4. Calcule a quantidade de números naturais compreendidos entre 300 e 3.000 que podemos representar utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 8, de modo que não figurem algarismos repetidos em um mesmo número, ou seja, não pode repetir. Nós temos aí dois conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto dos elementos de A, que são formados por números de 3 ordens: unidade, centena e dezena. Unidade, dezena e centena. E tenho aqueles que eu vou chamar conjunto B, formado por 4 ordens, até o milhar. Então vamos lá, calcular cada um. Primeiro, vamos calcular a quantidade de números com 3 ordens aqui. Mas tem que ser maior do que 300. Então, na casa da centena, não pode ter o numeral 1, não pode ter o numeral 2, porque vai ser 200 e pouco, então é menor que 300, não pode. Eu tenho que começar, no mínimo, com o número 3. Ou seja, eu só posso usar o 3, o 5, o 7 e o 8. Eu tenho, então, 4 opções possíveis. Só posso usar 4 possibilidades: o 3, o 5, o 7 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 numerais disponíveis. Não posso repetir. Aí diz que não pode ter algarismos repetidos. Então, se eu tenho 6 e já usei 1, eu só posso colocar qualquer um dos outros 5 aqui. E como eu já usei 2, aqui só sobram 4. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, eu tenho 80 números possíveis com 3 algarismos, a partir dos 300, utilizando esses números, sem repetir nenhum deles. Agora, vamos fazer a mesma operação aqui, com 4 dígitos.
Só que aqui no de 4 só vai até 3.000. Então, na casa do milhar, não pode, nem o número 3 pode aparecer ali, porque os outros, o menorzinho vai ser 1, então vai ser 3.100 e alguma coisa, já passou. Então, na casa do milhar, eu só posso usar ou o número 1 ou o numeral 2. Então aqui eu só tenho duas possibilidades, ou 1 ou 2. E nas outras casas eu vou colocando os números que sobraram. Bom, eu tinha 6, já usei 1, então sobram 5 para eu escolher aqui, sobram 4 para eu escolher aqui e sobram 3 para eu escolher aqui. Então 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40, 40 vezes 3, 120. Então, tem essas possibilidades n de A união B é igual a n de A mais n de B menos n de A interseção B. Lembrando, A são os números de 3 dígitos, B os de 4 dígitos. Não tem ninguém que tenha 3 dígitos e 4 dígitos ao mesmo tempo. Então vai ficar n de A união B, ou seja, todos os números possíveis, é igual a 80 mais 120 n de A união B igual 200 números possíveis. Só isso. Exercício 6. Quantos números naturais pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 4, 5, 7 e 9? Bom, isso é mais fácil, porque eu trabalho só com um conjunto aqui. Ó. É um número com 4 algarismos, está aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 numerais à minha disposição. Mas como eu digo que tem que ser par, eu tenho uma restrição. Para que ele seja par, eu tenho que terminar com um numeral par. Ou seja, tem que terminar com 0, 2, 4. Um desses 3. Não tem outra possibilidade. Então, aqui, na ordem das unidades, eu só tenho 3 opções. 3 opções. Ou 0, ou 2, ou 4. Como não podem ser repetidos, dos 7 à minha disposição, eu já usei 1, eu só vou ter aqui 6. E aqui 5. Aqui 4. E a unidade só 3 possibilidades. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, está aqui. Eu tenho 360 números naturais pares possíveis para escrever com esses numerais, sem que eu os repita. Questão 7. Bom, vamos lá. Questão 7. Na sala do Grêmio Estudantil, bolo quase que queima, deixei um bolo no forno ali, consegui tirar tempo. Na sala do Grêmio Estudantil de uma escola de ensino médio, reuniram-se 4 garotas e 3 garotos do primeiro ano, 2 garotas e 4 garotos do segundo, 3 garotas e 4 garotos do terceiro, eleitos para representar os interesses dos estudantes. Dentre esses eleitos, será escolhida a diretoria do Grêmio, composta por 3 estudantes de cada ano.
um de cada ano. De quantas maneiras diferentes a escolha pode ser feita de modo que a diretoria seja formada por... Então são 3 exercícios aqui, na verdade, né? Vamos lá dizer então, primeiro ano. Aqui são 4 garotas, 4, vou botar aqui mulheres, e 3 homens no primeiro ano. No segundo ano, 2 mulheres e 4 homens. Aqui no segundo ano. No terceiro ano, 3 garotas e 4 garotos, ou seja, 3 mulheres e 4 homens. Aqui no terceiro ano. Então tá. Eu tenho que formar um grupo com um garoto e 2 garotas. Então eu vou colocar aqui, ó, os representantes do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Eu tenho que ter um garoto e 2 garotas. Então vamos supor que o homem esteja do primeiro ano, seja do primeiro ano. Depois eu vou fazer para o segundo e para o terceiro. Então vamos supor que o homem seja do primeiro ano. Quantas possibilidades eu tenho para que o homem seja do primeiro ano? 3. Pode ser qualquer um desses 3. Do segundo e do terceiro ano tem que ser mulher agora, porque ele quer só um homem e 2 mulheres, não é? A questão é que ele pede um garoto e 2 garotas. Então tem que ser mulher. Do segundo ano, quantas possibilidades para ser mulher? 2, porque só tem 2 mulheres. E do terceiro ano, 3 mulheres. Ou seja, eu peguei aqui 3, que era o total de pessoas aqui, homem, e peguei mulher aqui, 2, qualquer uma dessas 2, e mulher aqui, 3, qualquer uma dessas 3. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Qual a possibilidade para que a mulher esteja, para que o homem esteja no primeiro ano? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Agora eu vou fazer o mesmo exercício, só que considerando aqui eu coloquei o homem no primeiro ano, aqui mulher e mulher. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui mulher, o homem vem para cá e aqui vai ser uma mulher. Botar o homem sendo do segundo ano. Então vamos lá. Quantas mulheres possíveis aqui no primeiro ano? 4. Tem 4 possibilidades. No segundo ano tem que ser homem. Quantas possibilidades? 4. 4 homens no segundo ano. E no terceiro ano, quantas mulheres? 3. Então veja. Eu peguei aqui, ó, do primeiro ano, mulheres. 4 mulheres, ó. 4 mulheres do primeiro ano. Aqui, no segundo ano, tinha que ser homem. Então eu peguei, porque tem 4 homens. 4 homens aqui. No terceiro ano tinha que ser mulher. Então, ó, peguei a mulher aqui. 3 mulheres aqui. Então agora é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Vezes 4, 48. Eu tenho 48 possibilidades, sendo o homem do segundo ano. E vou fazer a mesma coisa agora, considerando mulher no primeiro ano, mulher no segundo ano e homem aqui no terceiro. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Mulher no primeiro ano, eu tenho essas 4 possibilidades aqui, ó. Mulher no segundo ano, eu tenho essas 2 possibilidades aqui, olha.
E homem no terceiro ano, eu tenho essas 4 possibilidades aqui. Então tá aqui, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Agora é só somar a possibilidade que ela esteja no primeiro, mais a que ela esteja no segundo, mais a que ela esteja no terceiro. Não tem que tirar as interseções, porque ela não pode estar em todos os anos ao mesmo tempo. É só somar. Então, 8 mais 8, 16. 1 mais 2, 18. Tá aqui, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 4, 6. 1 mais 3, 9. 98. Então, quantas formas possíveis para que ela seja formada por um garoto e 2 garotas? Resposta: 98 possibilidades. Vamos lá, letra B. Possibilidade que ela tenha pelo menos um garoto. E aí fica meio complicado, porque pode ser que tenha um tá dentro, pode ser que esse cara seja do primeiro, segundo ou terceiro ano, mas se tiver 2 também pode ser. Se os 2 forem de anos diferentes, ou pode ser... Começa a ficar muito complicado para a gente calcular isso. Então eu pensei aqui numa forma diferente de a gente calcular quantas formas possíveis é formar essa comissão sem restrição nenhuma, e depois excluir a única possibilidade que não nos atende, que é que ela seja formada toda por mulheres. Então veja, se tem 3 elementos, vamos lá, 3 elementos, eu vou calcular as possibilidades totais, independentes de ser homem ou mulher, nessa comissão. Ou seja, no primeiro ano, eu tenho 7 possibilidades distintas entre homens e mulheres. No segundo ano, 6 possibilidades distintas. E no terceiro ano, 7 possibilidades distintas. Então eu tenho aqui 49 vezes 6, 294. 294 possibilidades. Agora, entre homens, mulheres, tanto faz, né? Tenho 7 pessoas do primeiro ano, qualquer uma delas pode ser escolhida, 6 pessoas do segundo e 7 pessoas. Só existem 294 possibilidades. Agora, tem uma possibilidade que não me atende, que é a comissão ser formada toda só por mulheres. Então, aqui no primeiro ano, eu vou ter que escolher só entre as mulheres 3 possibilidades, só mulher. No segundo ano, qualquer uma das 2 possibilidades, porque tem 2 mulheres. E no terceiro ano, 3 possibilidades. Então tem aqui, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Agora o que eu vou fazer? Vou subtrair um menos o outro. Então aqui vai dar 6, né? Aqui vira 8. 8 menos 1, 7. E aqui vira 2. Então, se existiam 294 possibilidades de se formar essa comissão, das quais 18 dessas possibilidades eram que elas fossem só de mulheres, todas as demais vai ter pelo menos um homem. Então, a resposta aqui é 276 possibilidades. Tranquilo? Essa também foi fácil. E a letra C, ele pede de quantas possibilidades, sendo que tenha no máximo 2 garotos. Então ela é parecida com a anterior, né? A gente vai ver quantas possibilidades totais, né? Vou botar aqui totais, e depois eu vou tirar a possibilidade de que elas sejam formadas só por garotos, só por homens. Porque se pode ter nenhuma, uma
ou duas, só uma situação que não me atende. É quando os 3 membros são homens. Então, eu vou ver as possibilidades totais. Então, eu tenho aqui 7 pessoas no primeiro ano, 6 pessoas no segundo ano e 7 pessoas no terceiro ano. Eu tenho aqui 49 vezes 6, 294. Então, eu tenho 294 possibilidades dessa comissão ser formada independente de sexo. Mas tem uma que não me atende. É quando todas as pessoas são homens, porque eu quero no máximo 2 garotos. Pode não ter nenhum, pode ter 1, pode ter 2. Agora, 3 não pode. Então, só no fato de que todos eles sejam homens que não me atende. Quando isso vai acontecer? Bom, no primeiro ano eu tenho 4 possibilidades para que seja homem. No segundo ano, também 4 possibilidades. E no terceiro ano, também 4 possibilidades. Então, eu tenho aqui 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 formas diferentes de montar essa comissão para que todos os integrantes sejam homens. Então, eu vou subtrair aqui, ó. Vou subtrair aqui 294 menos 64, que é aquele caso em que A não me interessa, 4 menos 4, 0. 9 menos 6, 3, 230. Então, eu tenho aqui, olha, resposta, 230 possibilidades de formar essa comissão, desde que, no máximo, 2 pessoas sejam homens. Deu para entender? Cai muito dessa questão no PAS, fica ligado aí. E mais uma coisa, você que ficou preocupado aí se o bolo queimou, não queimou, ó, tá uma delícia. Ficou um pouco crocante, sabor negresco, mas tá bom. Bons estudos.